Saudações a todos. Este é o segundo Seminário de Segurança e Defesa Cibernética. O artigo que vou apresentar é a defesa da propriedade intelectual contra os cyberataques nas infraestruturas do setor aeroespacial brasileiro. Meu nome é Viviane Souza da Costa, sou doutoranda do Programa de Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e membro do Grupo de Estudos Estratégicos em Propriedade Intelectual e Inovação para o Setor de Defesa, GEPID. Atualmente sou o segundo tenente Kyokon SJU da Força Aérea Brasileira, atuando no efetivo da DIRAD, Serviços Jurídicos. O sumário que vamos apresentar, teremos aqui os objetivos, metodologia, desenvolvimento, alguns resultados, embora ainda incipientes, e as conclusões ou considerações finais, com algumas referências, principalmente legislativas, para embasar o estudo dos senhores. Como objetivos do artigo, primeiramente, retratar como que o investimento na defesa da propriedade intelectual das infraestruturas do setor aeroespacial brasileiro pode representar oportunidades para diversos setores da indústria de defesa, especialmente das empresas de defesa e as empresas estratégicas de defesa, respectivamente ED e EED, na proteção dos 10 principais ataques cibernéticos à propriedade intelectual na administração pública. Atualmente, backdoor, phishing, spoofing, manipulação de URLs, denial of service, distributed denial of service, ataque DMA, que é Direct Memory Access, eavesdropping, decoy e o shoulder surfing. E essa conexão entre os setores cibernético e aeroespacial. Esses principais ataques, que nós falamos, eles são da linha de malwares ou ransom, que são espécies de vírus ou de diversas formas de portas de entradas técnicas para obtenção de dados para algum tipo de vantagem ilícita, também definidos pela Lei de Crimes Cibernéticos para violação de dados das instituições. Então, a partir desse artigo, a ideia é propor uma revisão integrativa de literatura desses processos de homologação e certificação dos produtos de natureza cibernética que já são utilizados pelos órgãos da administração pública central e Forças Armadas e uma revisão sistemática da efetividade da tríplice hélice até a quíntupla hélice no setor aeroespacial, com a aplicação do desenvolvimento de soluções desde a comunicação cibernética de aeronaves aos demais produtos de defesa. Então, foca-se também no Privacy by Design, a exemplo do que acompanhamos recentemente na mídia, diversos ataques à administração pública, no último 3 de novembro, em relação ao próprio Supremo Tribunal de Justiça, em Brasília. E com isso contribuir também para a validação e avanço da pesquisa, em especial para os estudos do Grupo Focal de Especialistas em Inovação e Propriedade Intelectual para o setor de defesa, para o desenvolvimento de mecanismos de prevenção aos ataques cibernéticos e também aperfeiçoamento legislativo no combate de tais práticas na Estratégia Nacional de Defesa, especialmente essas tecnologias sensíveis e de uso dual. A metodologia que foi utilizada foi baseada em pesquisas documentais, especialmente a base de dados abertos do Governo Federal, com consulta à lista dos produtos de defesa do Ministério da Defesa, MD, e ao relatório da fiscalização do Tribunal de Contas da União, denominado Levantamento de Riscos e Sistemas Informacionais, número 2077-2019, no plenário, no âmbito do processo administrativo TC 022-454-2019 e ao acórdão TC 031-436-2019/6. Essa revisão de literatura, acompanhada da explanação documental, envolve a introdução à propriedade intelectual, economia do conhecimento e inovação, os próprios crimes cibernéticos e a proteção de infraestruturas críticas através da salvaguarda dos dados sensíveis até o desenvolvimento e comunicação cibernética na produção de veículos aeroespaciais, traduzindo o sistema de monitoramento de aeronaves em voo e na comunicação com a torre de comando, por exemplo, como podemos citar, por meio da Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. Essa revisão legislativa também abarcou a Lei de Inovação, a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, com análise da Lei Geral de Proteção de Dados naquilo que for aplicável, obviamente, aos cidadãos, em função dessa análise, da integração entre os diversos atores, onde falamos aí da Triple Helix, e já vou manifestar um pouquinho na questão do desenvolvimento.
e a estrutura de gestão e segurança da informação dos órgãos e das entidades na administração pública federal. Foram realizadas também entrevistas na Divisão de Coordenação da Indústria de Defesa do Ministério da Defesa, o DIVCID, e a Divisão de Cadastramento das Empresas Estratégicas de Defesa, EED, com a vice-presidência da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, ANBIND. Com o desenvolvimento do artigo, na introdução foram passados os conceitos gerais de cyberataque, propriedade intelectual e a sua inter-relação nos setores cibernético e espacial como estratégicos para a defesa nacional. Na seção 1, foi falada a proteção jurídica à propriedade intelectual dessas estruturas críticas nos setores cibernético e espacial, definidas como infraestruturas críticas, aquelas que qualquer tipo de ataque que sofrem, desde bancos, energia elétrica e outras situações podem trazer impactos sérios ao desenvolvimento e o bem-estar nacional. Na seção 2, esses riscos aos sistemas informacionais da administração pública foram mencionados, inclusive os ataques sofridos desde os governos anteriores até o mais recente, agora ao Supremo Tribunal de Justiça, em novembro último de 2020. A estrutura metodológica é apresentada na seção 3 e os resultados da recente fiscalização denominada Levantamento de Riscos em Sistemas Informacionais da Administração Pública Federal, autorizada pelo Tribunal de Contas da União. A seção 4 foram abordados os desafios no tratamento e resposta aos incidentes de segurança da informação e as oportunidades para a indústria de defesa. Como considerações finais, são apresentados questionamentos acerca de tanto dos processos de homologação e certificação desses produtos de natureza cibernética, quanto partindo das soluções existentes nas EEDs, quanto possibilidades de êxito na aplicação das teorias relacionadas ao modelo das hélices no setor cibernético e espacial. Um exemplo é o CISB, que foi um centro de pesquisa de inovação sueco-brasileiro, a partir da empresa Saab, e o CSIRT, que é o Computer Security Incident Response Team na área cibernética, onde times se interrelacionam diversos atores para a consecução de soluções que sejam integradas à comunidade global. Então, desde o ano de 2016, como resultados preliminares, identifica-se uma ação ativa do Tribunal de Contas da União que tem por missão aprimorar a administração pública em benefício da sociedade por meio do controle externo. E já em 2016 ele apontou a governança deficiente no setor aeroespacial brasileiro e retrata o investimento insuficiente no setor, inclusive com perda de efetivo. E um levantamento de riscos e sistemas informacionais que foi realizado em 2019 em 58 órgãos da estrutura da administração, dentre eles a Agência Espacial Brasileira, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o Ministério da Defesa, dentro do Ministério da Defesa ainda, o Comando da Aeronáutica, e o Exército e o Ministério da Economia apontou, dentro desse levantamento, que 71% dos sistemas classificados como críticos, 22,2% estão nas secretarias de controle externo da defesa. Então, tanto os sistemas como os projetos de offset, outros ativos industriais que são representados pelos direitos da propriedade industrial, podem ser alvo de cyberataque para obtenção de informação privilegiada, vantagem competitiva indevida e prática da concorrência desleal. Então, novas oportunidades para as empresas estratégicas de defesa podem surgir com a aplicação da metodologia Privacy by Design e nos processos de homologação e certificação dos produtos de natureza cibernética, tanto na comunicação cibernética de aeronaves aos demais produtos de defesa. Um exemplo recente foi a parceria do Inmetro também para a certificação desse tipo de produto. Faz-se necessária a criação de ambientes de inovação capitaneados pela indústria, à luz de uma revisão de efetividade da tríplice a quíntupla hélice no setor aeroespacial para a prevenção de ataques cibernéticos e aperfeiçoamento legislativo no combate de tais práticas na Estratégia Nacional de Defesa, especialmente essas tecnologias sensíveis ao uso dual. Agora, o ambiente, a sociedade civil e até mesmo a saúde. Então, é uma propositura de que esses ambientes sejam capitaneados pela indústria como propostas nas considerações finais para um debate mais amplo na comunidade acadêmica e na base industrial de defesa brasileira. Obrigada.